Muita calma nessa hora, muita hora nessa calma. Eu sou Felipe Barbosa, um escritor apaixonado por fantasia e horror, e hoje estamos com a segunda parte de um vídeo que saiu há algumas semanas aqui no canal, falando de cenas icônicas de filmes de horror. Para quem não assistiu o primeiro vídeo, eu sugiro que assista, ele vai estar aqui nos cards. Ele veio de uma lista que eu soltei no Twitter de 31 momentos de filmes e séries que, na minha opinião, fizeram valer a pena ser fã de horror e terror. Lembrando que não são momentos mais assustadores de filmes de terror. São, na verdade, aquelas cenas que marcaram a nossa memória afetiva como que cena foda. No primeiro vídeo que eu lancei, eu falei da primeira parte da lista que eu lancei no Twitter e coloquei os 16 primeiros num ranking do menos votado pro mais votado, já que lá no Twitter vocês votaram na thread quais daquelas cenas eram as suas prediletas. Sobraram 15 filmes então, e eu novamente trouxe os 15, a Sabrina, minha querida irmã editora que tá aqui atrás, novamente computou os votos lá e colocou os filmes na ordem do menos votado pro mais votado. E se você quiser ficar sempre por dentro desses conteúdos extras que eu lanço nas redes sociais e que às vezes viram vídeos aqui no canal, não deixe de me acompanhar em todos os meus perfis. Sem mais delongas, bora lá então! Sabrina, eu recebi uma resposta do público, né, através dessa votação, que foi o quê? Tem um filme que eu já me questionei no último vídeo que eu mencionei ele, se eu não panfletava esse filme demais aqui no canal, se eu não falava demais dele. E eu acho que através da votação, que resultou nesse momento desse filme ficando em última posição, o público me respondeu: Felipe, tudo bem, para de falar desse filme. Mas ok, continuarei defendendo eternamente O Segredo da Cabana, lançado em 2012, dirigido pelo Drew Goddard, com o roteiro do Drew Goddard com o Joss Whedon. Não tá nem na metade da minha lista de filmes prediletos, mas é um filme que eu gosto. Tipo assim, tá no meio, sabe? Não tá tipo, nossa, que super bom. Sim, mas existe uma questão que as pessoas falam muito no Twitter, de que todo fã de horror tem um filme que as pessoas consideram ruim ou tosco, que ele ama pra caramba e fica panfletando. No meu caso, todo mundo sabe qual é esse aqui. Se você já assistiu pelo menos 5 vídeos aqui do canal, você já me viu falando desse filme em algum momento. Eu vou até ser bem breve com a sinopse dele. A gente tem ali 5 amigos que vão passar um feriado numa cabana. Cada um desses amigos reflete um estereótipo de personagem de filmes de horror, e eles encontram um porão onde tem vários objetos amaldiçoados. Eles acabam escolhendo um diário, uma das personagens lê o diário e libera ali uma maldição que vai se desenrolar em vários acontecimentos violentos. Essa é a sinopse. Vamos falar então da cena em específico que foi para esse ranking, e gostaria de lembrar que todas as cenas que eu citar aqui nesse vídeo vão acabar dando spoilers dos filmes. Então a Sabrina, fofinha como sempre, vai fazer a função de colocar na tela para vocês a minutagem em que os spoilers terminam. Bom, qual foi a cena de O Segredo da Cabana que eu escolhi para essa thread de momentos marcantes? É com certeza a sequência de cenas do clímax, onde os personagens Marty e Dana descobrem a instituição que tinha bolado todas as armadilhas e o ritual que ia acontecer com aqueles jovens, tentando usar eles como sacrifício para impedir o despertar dos deuses antigos que destruiriam o mundo. E para dar o troco nos cientistas dessa instituição, eles conseguem liberar todos os monstros que eles prendiam em gaiolas. Então esse filme é um verdadeiro guilty pleasure para todo fã de cinema de horror, porque a gente tem várias referências de filmes diferentes com personagens icônicos. Tem palhaço assassino fazendo referência a It a Coisa, tem monstro referenciando os pinheads de Hellraiser, uma porrada de criaturas mitológicas diferentes, até um unicórnio ali matando a galera. E gente, essa cena é de um humor ácido impagável e com certeza é um dos motivos principais para eu amar esse filme. Para mim, ali a gente tem metalinguagem e fanservice na medida certa. Na próxima posição da lista nós temos Suspiria, o remake de 2018 dirigido pelo Luca Guadagnino. Eu também tenho vídeos aqui no canal sobre Suspiria, tanto sobre o original de 77 quanto sobre o remake. E para quem não conhece, o filme conta a história da Suzy, que é uma jovem bailarina americana que vai da prestigiada academia da Helena Marcos em Berlim. Só que no mesmo dia que ela chega, uma outra bailarina chamada Patrícia desaparece misteriosamente, e as coisas começam a ficar estranhas à medida que a Suzy é aceita porque ela teve uma performance extraordinária e ela vai cada vez mais se destacando na escola, enquanto outras dançarinas começam a sofrer consequências bizarras e mortais. A cena marcante desse filme que eu coloquei na lista é o momento de clímax também, quando a Suzy se revela como a Mater Suspiriorum, e aí as bruxas que apoiavam a Helena Marcos começam a receber a sua punição, tendo as suas cabeças explodidas. Eu
acho a estética dessa cena, as cores incríveis, os acontecimentos ali da Suzy incorporando a mãe dos suspiros e trazendo descanso para aquelas bailarinas jovens que estavam em sofrimento e punindo as ditadoras matriarcas que agiam como ditadoras naquela escola, é extremamente sensível, e para mim foi aqui que o remake mostrou que é possível homenagear o seu antecessor, porque tem várias referências ao Suspiria de 77, mas trazendo algo completamente original, porque a história aqui é outra e amplia ainda mais a mitologia criada pelo Dario Argento. O próximo da lista é um filme de 2021 que também resgata um clássico do século passado, nesse caso dos anos 90, que é Candyman. A Lenda de Candyman é a sequência, digamos assim, um remake meio sequência do filme de 92 que foi lançado pela Nia da Costa em 2021. Nesse filme nós temos resgatada a lenda do espírito assassino conhecido como Candyman, que assolou a população décadas atrás, aterrorizando os moradores do complexo habitacional de Cabine Green. E agora o local foi completamente renovado e é o lar de cidadãos da alta classe. Aí o artista protagonista ali, que é o Anthony McCoy, e a sua namorada, que é diretora da galeria de artes, Brianna, se mudam para um apartamento no local, e o Anthony vai começar a encontrar uma nova fonte de inspiração para suas artes na lenda do Candyman, mas isso faz com que o espírito acabe retornando e faça novas vítimas num contexto completamente diferente do filme original. Bora falar da cena em questão, que é o massacre no banheiro feminino. Essa cena acontece ali no meio do filme, mas pra mim é uma das mais simbólicas, porque mostra como a Nia da Costa é habilidosa em homenagear o filme antecessor, trazendo ele num contexto completamente diferente. Porque a Nia da Costa sabia que ela precisava retrabalhar conceitos do Candyman original, que foi um filme que ficou marcado na memória dos fãs de horror como supostamente o primeiro que trouxe um negro no papel desse vilão sedutor charmoso. Mas ao mesmo tempo era um filme majoritariamente branco, com uma protagonista branca no papel de heroína. Então o olhar da Nia da Costa nessa sequência é super sensível em trazer a lenda de Candyman como uma representação da violência que a população negra sempre sofreu nos Estados Unidos. E isso se consolida na cena que eu tô falando de várias formas. Primeiro, ela consegue trazer uma tensão para uma cena inteira de assassinato sem que o vilão sequer apareça ou que as mortes sejam explícitas. Tudo que a gente tem é uma aluna negra da escola com a câmera focando nela, mostrando ali a sua solidão e o seu receio de se aproximar das meninas brancas populares, e a gente tem o medo estampado no rosto dela enquanto as meninas estão sendo massacradas. Eu acho essa cena incrível. Eu também adoro essa cena. Eu já falei no outro vídeo, mas algumas cenas de mortes me deixam muito feliz. Acho que é por isso que eu gosto tanto de filme slasher. Hobbies de Sabrina, assistir adolescentes morrendo. Eu adoro. Eu adoro. Na próxima posição, um filme que também não podia faltar, já é até batido nessas listas, falar de O Iluminado, de 1980, do Stanley Kubrick, o pavor do Stephen King, porque enquanto adaptação sabemos que é uma péssima adaptação do seu livro, o que não faz com que ele deixe de ser, é claro, um filme fenomenal. Na história, para quem não conhece, às vezes nós temos o Jack Torrance, que se torna caseiro de inverno do isolado hotel Overlook nas montanhas do Colorado, e tem a esperança de, nesse período, sozinho ali com a sua família, curar o seu bloqueio de escritor. Então ele se acomoda com a sua esposa Wendy e o seu filho Danny, só que o filho Danny tem umas visões esquisitas, ele começa a ser assolado por visões e premonições, e ele vai aprender com o cozinheiro do hotel que ele na verdade tem o dom da iluminação, ele tem poderes aí com outros planos. E enquanto o garotinho vai descobrir mais sobre os seus dons, o pai dele vai acabar sendo completamente perturbado e depois dominado pelos espíritos malignos do hotel. É difícil pensar que alguma das cenas de Iluminado entregaria spoiler, afinal esse filme traz cenas tão icônicas que já foram repetidas e referenciadas várias vezes nos filmes de horror, mas num filme que carrega tantos momentos esteticamente icônicos, eu trouxe uma cena aqui na lista que as pessoas não comentam tanto, que é um conjunto de cenas espalhadas pelo filme, na verdade, do Danny conversando com seu amiguinho Tony. Eu sei que não é uma das cenas mais elaboradas do filme, mas pra mim é uma das cenas mais marcantes, porque eu sempre curti a forma como o diretor Kubrick guiou a ideia do garoto conversando com a sua parte iluminada, que ele ainda não entende, como se fosse um traço da sua personalidade. Tanto que tem aquele detalhe que Tony, que é o apelido que ele dá para esse amigo imaginário, é o nome do meio do Danny, que chama Danny Anthony. Então fica aí a menção para essas cenas que eu acho simbólicas e macabras ao mesmo tempo.
Falando de caras que também nunca faltam nessas listas, bora aqui pra um filme do Jordan Peele, o filme que consagrou o ator na última década, que é Corra. A maioria de vocês deve conhecer a história, onde a gente acompanha o Chris, um fotógrafo negro que tá prestes a conhecer os pais da Rose, a sua namorada branca, e o que começa com uma situação que poderia configurar até um filme de drama ou comédia, já que ele vai estranhar bastante o ambiente da família, acaba se tornando um filme de horror quando ele percebe que a família esconde segredos perturbadores. Esse filme tem várias cenas marcantes que poderiam estar nessa lista, mas eu selecionei uma sequência de cenas aqui pensando naquela sensação de isso vai que a gente faz às vezes quando se empolga com os protagonistas de terror, que é toda a sequência do Chris se vingando da família da Rose depois que ele consegue se libertar, e aí ele consegue matar todos os personagens com símbolos que já foram apresentados anteriormente no filme. Ele mata o pai com os chifres de viado, ele mata o irmão dela com aquele peso que era dele, e no final a morte da Rose acontece quando ele consegue ligar o flash da câmera e trazer a consciência de um dos negros sequestrados que atuava como empregados da casa e que tinha o corpo habitado, dominado pelo avô dela. É muito incrível como o Jordan Peele consegue fazer a gente sentir o desespero do protagonista, principalmente com a chegada da polícia no final, seguido do alívio ao ver que na verdade é o seu amigo que tá chegando no carro. Em 10º lugar, eu trago aqui um filme que quando a gente coloca ele em meio de filmes de horror, sempre tem um desavisado pra chegar e falar: nossa, mas esse filme não é horror, é suspense. E gente, vamos lembrar que classificar filmes em gêneros é algo completamente mercadológico, e quando um filme faz sucesso sendo classificado como filme de suspense, na maioria das vezes ele é mesmo um filme de terror que tem todos os elementos que configuram um gênero, mas a academia costuma chamar de suspense porque a gente sabe do preconceito que eles têm com filmes de horror, e esse com certeza é o caso da saga Hannibal, principalmente de O Silêncio dos Inocentes, que foi lançado em 1991, dirigido pelo Jonathan Demme e varreu o Oscar naquele ano. Nele a gente acompanha a agente do FBI, Clarice Starling, interpretada pela brilhante Jodie Foster, que é ordenada a encontrar um assassino que arranca a pele das vítimas dele, e para entender como esse assassino pensa, ela tem que procurar o perigoso psicopata Hannibal Lecter, interpretado pelo brilhante Anthony Hopkins, que está preso sob acusação de canibalismo. E entre tantas cenas icônicas que tem nesse filme, a cena que eu escolhi para destacar está aqui unicamente pela atuação desses dois, que são fodas pra caramba. Todos os encontros da Clarice e do Hannibal em O Silêncio dos Inocentes são memoráveis, só que a primeira cena entre esses dois, quando ela vai encontrar ele pela primeira vez, já te deixa hipnotizado e é impossível parar o filme a partir dali. É a melhor química entre vilão e protagonista que eu já vi na história do cinema. Nenhuma das sequências conseguiu trazer algo nesse nível, e com certeza prova que foi mais que merecido o Oscar de atuação que tanto Anthony quanto a Jodie ganharam naquele ano. Na próxima posição temos uma cena de série, Lovecraft Country de 2020, que é uma série de TV da Misha Green com produção do Jordan Peele. A série é baseada num livro que eu curto pra caramba, que é o Território Lovecraft, que traz uma reimaginação dessa região conhecida na literatura. Os estudiosos do gênero de horror cósmico usavam esse termo, Lovecraft Country, País de Lovecraft ou Território Lovecraft, para se referir ao conjunto de cidades, a maioria fictícias, que o autor Lovecraft criou ali no território norte-americano para trabalhar os seus mitos de Cthulhu. E na história do livro e da série, a gente acompanha um jovem veterano do exército Atticus que se junta à sua amiga Letitia e o seu tio George para uma viagem pelas estradas dos Estados Unidos da década de 1950 com o objetivo de encontrar o seu pai desaparecido, mas nessa jornada eles vão se deparar com várias forças sobrenaturais, sendo lembrados sempre que o maior terror que existe naquela década é com certeza a violência racial. Essa série renderia uma lista de cenas marcantes só pra ela, mas eu quis levantar uma em específica, que é quando um dos Shoggoths, uma das criaturas criadas pelo Lovecraft que são trazidas para a série, surge no meio da rua, debaixo do asfalto, para defender o Atticus dos policiais racistas. São vários os momentos icônicos dessa série, mas esse aqui é muito simbólico porque resgata o monstro que o Lovecraft, que era um filho da puta racista, criou nas obras dele e coloca esse monstro contra a monstruosidade do preconceito dos policiais. Sem contar que todo mundo que viu essa cena na época ficou morrendo
de vontade de ter um show-off de pet de estimação, assim como o Atticus, né? Agora tá aí um filme que você fala mais que O Segredo da Cabana, né? Será que eu falo mais desse filme que Segredo da Cabana? Tenho certeza. Mas esse aqui não tem como, né, gente? Nessa próxima posição, nós temos Midsommar de 2019, do Ari Aster. A Sabrina tá rachando de mim aqui atrás, né? Porque, de fato, é um dos meus filmes prediletos. Eu acho que eu falo bastante dele, principalmente no Boletim Místico. Eu sempre acabo mencionando Midsommar em algum momento. E caso você não seja frequente aqui no canal, nunca me viu falando desse filme, ou nunca assistiu ele, ali a gente acompanha a personagem Dani, que viveu uma tragédia pessoal, onde perdeu a sua família. Então ela vai com seu namorado Christian e um grupo de amigos até a Suécia para participar de um festival local de verão na comunidade de Harga. Só que ao invés da viagem tranquila que eles esperavam, eles vão se deparar com um grupo que realiza rituais bizarros numa adoração pagã e vai ser um filme de suecos assassinando americanos. No vídeo principal que eu tenho aqui no canal falando sobre os mitos de Midsommar, que é um dos meus vídeos prediletos da história do canal, porque eu curti muito pesquisar e produzir ele na época. Gente, vale muito a pena esse vídeo, sério, ele é muito bom, tanto na hora de fazer, eu também, na hora de editar, eu adorei editar ele, mas esse vídeo fica muito bom. Que isso, hein? Se tem recomendação da Sabrina, que raramente me dá elogios aqui no canal. Detalhe, no último vídeo eu elogiei Us. No último vídeo você elogiou, Mas é porque exatamente. Us é o meu predileto. Eu tenho que destacar porque você não me elogia com recorrência na vida. Então, quando isso acontece em frente às câmeras, é sempre um prazer, irmãzinha. Mas enfim, nesse vídeo aí de Midsommar, eu explico bastante sobre a questão da reciprocidade, que é o conceito que o povoado de Harga tenta fazer a Dani sentir o tempo todo, porque na verdade eles estão enganando ela, querendo fazer ela se sentir em casa, drogando ela, para que ela haja conforme as expectativas dos planos da galera ali. E a cena que eu trouxe aqui pra mim é onde essa reciprocidade do povo de Harga mais se faz presente, é quando ela é mostrada paralelamente no ritual de acasalamento com o Christian, onde ele é drogado numa cena que dá agonia, ele é colocado para engravidar a menina, enquanto as mulheres em volta, todas nuas, ficam ali replicando essa reciprocidade, sentindo o mesmo prazer, um pouco das dores, as mesmas sensações que a parceira do Christian tá sentindo. E ao mesmo tempo, na casa do lado, depois que a Dani viu o que o namorado supostamente estava fazendo, ela começa a ter uma crise de pânico e ela é acolhida por várias das garotas de Harga que compartilham com ela o seu sofrimento. Com certeza é uma dessas cenas que fizeram valer a pena ser fã de horror e terror, porque é simultaneamente bela e angustiante. E falando em belo e angustiante, vamos falar agora de Babadook, o filme de 2014 da Jennifer Kent, que conta a história da personagem Amélia, que 6 anos depois da morte do seu marido, ainda não se recuperou dessa trágica perda, principalmente porque ela tem um filho pequeno, que é o Samuel, que nasceu no dia em que o marido morreu, e ela nunca teve tempo de processar o seu luto e tem dificuldades em amar a criança. E aí o Daniel começa a sonhar e ser perturbado por um monstro terrível depois que ele encontra um livro chamado O Babadook e começa a falar pra mãe que esse Babadook tá perseguindo os dois com a intenção de matar ele. E aí a Amélia vai ter que lidar com a presença dessa entidade na sua casa. A cena mais foda desse filme, na minha opinião, é quando a Amélia confronta o Babadook nas cenas finais no quarto dela, ameaçando acabar com ele. Não só a cena é cheia de energia e tensão, mas a representação dessa mulher admitindo e enfrentando a dor do luto em voz alta é forte e muito emocionante. Inclusive eu queria deixar de destaque aqui um vídeo no qual eu participei em outro canal no Clube dos Excêntricos, onde as meninas são maravilhosas e a gente falou bastante de Babadook por lá. O link vai estar aqui. E no mesmo ano em que Babadook foi lançado, em 2014, temos um outro filme que também ficou em destaque, principalmente entre os fãs que gostam dessa pegada de horror mais psicológico, que é o Corrente do Mal, do David Robert Mitchell. Nele a gente acompanha a jovem Jay, que leva uma vida tranquila de adolescente e que tem essa vida completamente virada de cabeça para baixo depois que ela transa com um garoto com o qual ela passou a noite, e esse cara explica para ela que ele carregava no corpo dele uma maldição, uma força maligna que é transmissível para as pessoas através do sexo, e que agora ela vai ser perseguida por uma entidade até que ela decida passar a maldição através do sexo para outra pessoa. A gente acompanha então a Jay vivendo um dilema de carregar essa maldição ou passar ela adiante, enquanto ela tenta sobreviver a essa entidade que está sempre mudando de forma
contra figuras humanas estranhas e grotescas que nunca param de caminhar lentamente na direção dela. A cena marcante desse filme que veio pra minha lista é aquela na qual a Jay tá se escondendo no quarto e os amigos tentam tranquilizar ela, mostrando que não tem nada lá fora, mas aí de repente surge um cara altão, sem olhos, que só ela enxerga e ela fica desesperada. É um momento no filme que quebra as nossas expectativas, principalmente porque ao longo do filme inteiro a gente sempre sabe que a entidade tá vindo e ela tá vindo andando lentamente. Então às vezes a Jay consegue ir pra muito longe, mas a gente sabe que em algum momento a entidade vai alcançar ela, e essa cena brinca muito bem com essa expectativa, já que primeiro a amiga bate na porta, aí tem uma sensação de tranquilidade, porque era só a amiga procurando saber o que aconteceu, seguido de um susto logo em seguida que não vem do jump scare, mas vem sim do impacto que a entidade causa. Pra mim, a entidade desse filme traumatiza a gente justamente nessa simplicidade que ela traz com seu conceito. Vamos chegar agora nesse top 5 e ó, já vou adiantando uma coisa aqui, gente. Eu fiquei surpreso com o top 3 desse vídeo, principalmente com o primeiro lugar. Não que eu ache os filmes que ficaram em primeiro lugar ruins de forma alguma, afinal eu que escolhi os filmes da lista inteira, mas eu jamais esperei que na votação vocês colocariam aqueles 3 filmes em primeiro. Já já a gente chega lá. Vamos falar do quinto lugar então primeiro, que não podia faltar aqui, porque por mais que hoje em dia a saga do Invocaverso carregue muitas críticas, principalmente por causa dos seus spin-offs que não foram muito bons, Invocação do Mal de 2013 continua sendo um filme marcante com o qual o diretor James Wan conseguiu revitalizar o horror numa época em que estava precisando. Ali na história a gente acompanha os investigadores Ed e Lorraine Warren, que a gente tanto ama, trabalhando para ajudar uma família aterrorizada por uma entidade demoníaca na sua fazenda. Essa história que é em partes inspirada no caso real da família Perron, que sofreram ali uns bocados com as suas 5 filhas, e eu tenho vídeo do quadro Fatos e Mitos sobre isso aqui no canal. O momento marcante que eu trouxe aqui pra lista é o jogo de esconde-esconde, que começa entre a mãe e a filha e depois vira entre a mãe e o espírito da casa. Como eu disse, naquela época, os filmes de horror estavam precisando de uma revitalizada e o James Wan estourou usando clichês de Casas Assombradas e de exorcismos, mas de uma forma bem original. E essa sequência que é muito tensa, da mãe procurando a filha pela casa, sendo traída pelas palminhas no guarda-roupa, e depois no final, quando ela tá na escada do porão, levando o susto ali com as palminhas finais, é simples, mas arrepia qualquer um. Eu não sei se você vai lembrar, mas você já tinha visto o filme, eu não. Você me convenceu a assistir o filme por causa dessa cena. Você falou assim, vou te mostrar uma cena, você vai ver o filme comigo. E você mostrou essa cena. Nossa, lá em 2013, quando esse filme saiu, eu panfletei ele pra todo mundo, né? Mas valeu a pena. E valeu a pena. Em quarto lugar, temos Um Lugar Silencioso, filme de 2018, dirigido pelo John Krasinski, que não só criou a história, dirigiu, mas também atuou ao lado da sua esposa maravilhosa, que é a Emily Blunt. Nessa história, a gente acompanha uma realidade pós-apocalíptica, onde a população da Terra foi praticamente dizimada por criaturas assustadoras que atacam quando elas escutam o menor sinal de barulho. E ali numa fazenda nos Estados Unidos, a gente segue uma família que tenta se manter em total silêncio para sobreviver às ameaças que rondam a casa deles. Tem 2 cenas desse filme que eu acho muito marcantes, e quando eu fui fazer a lista no Twitter eu fiquei muito em dúvida em qual colocar. Uma delas que acabou não indo pra lista é a morte do pai no final, quando ele se sacrifica para salvar a filha, falando eu te amo pra ela na língua de sinais. Essa cena é de cortar o coração. Pra mim, eu sei que foi a outra, mas pra mim essa é a cena mais bonita do filme, mais marcante. Sim. Inclusive eu chorei na hora. Sim, essa cena é muito linda, mas por mais que a lista aqui não seja de cenas assustadoras, eu pensei assim, em cena marcante pra filme de horror, eu achei que a outra encaixaria mais, que é a cena final ali, onde a mãe e a filha descobrem o ponto fraco dos monstros através do aparelho auditivo da Regan, e aí as duas explodem juntas ali a cabeça do alien e se preparam pra arregaçar com a raça dos alienistas. Eu acho muito massa que, em teoria, a deficiência auditiva da personagem seja usada contra os vilões no final. Na verdade, nem só a deficiência auditiva dela, todo o esforço que o pai teve pra ajudar a filha a voltar a ouvir, então pelo menos a ouvir um pouco, e aí todo esse esforço valeu a pena, que no final foi a salvação, mesmo Sim. o pai não estando mais lá.
E ela viu que o pai realmente se esforçava, porque ela achava que o pai não se esforçava, Sim, né? sim, não. Esse filme, em questão familiar, sabe, é muito tocante mesmo. E achei engraçado porque só agora que eu percebi que essa relação de uma personagem deficiente auditiva tá presente também no próximo filme da lista. Eu disse pra vocês que achei o top 3 curioso, né, porque tem um filme aqui que eu amo, mas que ele não é tão mainstream, não tem tanta gente que já assistiu ele igual outros filmes aqui da lista. Mas em terceiro lugar, votado por vocês, nós tivemos aqui Rush, A Morte Ouve, de 2016, do meu diretor queridinho do coração, Mike Flanagan, com um roteiro que é do Mike Flanagan em parceria com a sua esposa maravilhosa, Kate Siegel, que também atua ali no filme. Mike Flanagan tá sempre enfiando a sua esposa em todos os seus trabalhos. E ali a gente acompanha a escritora Maddie, que vive uma vida isolada desde que ela perdeu a sua audição quando era adolescente, e a coisa se complica quando um assassino mascarado aparece na sua janela e começa a tentar invadir a sua casa. E é, com certeza, o filme mais agoniante dessa lista, porque você não consegue ficar 5 segundos no sofá sem ficar completamente tenso. E a cena desse filme que tá aqui em destaque é a sequência final, na qual a Maddie consegue derrotar esse invasor, sendo extremamente inteligente. Ela usa vários recursos, mas o que eu mais curto é quando ela usa a audição dele contra ele, usando o alarme da casa, que era extremamente alto, e deixa ele atordoado por alguns segundos. Quem nunca assistiu esse filme, eu recomendo que assistam, porque ele é maravilhoso. Agora, infelizmente, gente, vocês perderam a reação da Sabrina quando ela foi organizar a lista comigo e viu qual filme tinha ficado em segundo lugar. Eu confesso que também fiquei surpresa, porque o segundo filme mais votado por vocês foi Sinais, de 2002, do M. Night Shyamalan, mas eu acho que entendo por quê. É porque essa cena em específico que eu coloquei na lista é uma cena que tem um apelo muito grande para quem era criança quando esse filme foi lançado e também para nós brasileiros. Trazendo a sinopse do filme primeiro, a gente acompanha um condado na Pensilvânia onde um viúvo chamado Graham mora com seus 2 filhos. Esse viúvo costumava ser o pastor da região, mas ele meio que deixou a vida de pastor desde que a sua esposa morreu atropelada. E aí a família começa a ficar intrigada com o aparecimento de misteriosos círculos na sua plantação, e logo vai ser revelado que a humanidade está sendo ameaçada por uma invasão alienígena. E se você já assistiu esse filme, você deve saber qual foi a cena que eu peguei, que é o momento icônico do Alien passando no fundo da gravação caseira ali de uma festa de aniversário que acontece na cidade de Passo Fundo aqui no Brasil. Hoje em dia essa cena pode parecer tosca, mas quem assistiu quando era criança com certeza teve pesadelos e começou a conferir se as janelas da casa estavam bem trancadas. E uma das partes que mais me faz rir nesse filme é que no meio da cena as crianças da festa conversam em português falando: nossa, tá ali atrás da casa, olha ali atrás da casa, e de repente um garotinho de Passo Fundo me solta o inglês "It's behind!" E, tipo assim, que sentido faz esse "It's behind" aí no meio? Mas é uma cena muito boa e icônica. E antes de irmos pro primeiro lugar da lista, se você assistiu o vídeo até aqui, é porque você gostou. Então apoie o meu trabalho deixando aqui o seu curtir, compartilhando o link com seus amigos, se inscrevendo no canal e ativando o sininho para receber as notificações. E assim como eu fiz essa thread de momentos marcantes no Twitter, me deem aí dicas de outras listas, outros rankings, tanto de filmes de horror quanto de filmes de fantasia, que eu falo bastante aqui no canal também, para que eu possa trazer mais conteúdos parecidos. E cambada, o primeiro lugar votado por vocês, pra mim, foi completamente justo, mas eu fiquei muito surpreso, porque quando eu fui montar a lista lá em outubro, no especial de Halloween, eu pensei assim, será que eu boto esse filme na lista? Porque eu sei plenamente que é um filme de horror. Mas será que o povo vai reclamar falando que não é porque é uma animação? Mas a galera aceitou, vocês votaram, e o filme mais votado dessa segunda parte da lista foi Coraline, de 2009, dirigido pelo Henry Selick. Pra quem nunca assistiu Coraline, assista, porque você não sabe o que tá perdendo. Eu tenho vários vídeos sobre a obra, destrinchando principalmente o livro do Neil Gaiman aqui no canal, e acompanha ali a história de uma garotinha que se mudou para uma nova casa com os pais e tá explorando sua nova região quando descobre uma porta secreta que leva ela para um outro mundo, bem parecido com o dela, onde ela tem inclusive uma outra família, mas logo ela vai perceber
que essa outra família com botões no lugar dos olhos, principalmente aquela outra mãe, não é tão boa quanto parece ser. A cena que eu trouxe para destacar é o momento que a Coraline consegue enfrentar os seus medos e bola ali uma pequena estratégia, consegue colocar o seu plano em ação contra a bela dama, joga o gato na cara dela e aí se esforça para escapar. Toda essa sequência pra mim é incrível, cheia de aflição, e eu acho muito fantástico como no livro do Neil Gaiman e no filme do Henry Selick eles conseguem trazer essa ideia do horror infantil reforçada na mensagem de que, principalmente para uma criança, ter coragem não é quando você não tem medo, mas sim quando você tem medo e ainda assim você faz o que é preciso. Eu acho que não tinha forma melhor de terminar essa lista com Coraline representando o sentimento do medo que é tão significativo para nós que somos fãs de horror. Bom, cambada, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado dessa lista. Deixem aí nos comentários se vocês concordaram com a classificação na votação, se vocês ficaram revoltados com alguma posição aí. Comentem que eu quero muito saber as opiniões de vocês. Muito obrigado pela companhia, um beijo e tchau!